Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma demonstração que se os limites laterais existem e são iguais, então o limite geral existe. Nessa aula eu ainda vou explicar a definição, porque eu não fiz nas outras aulas, pelo menos em outras playlists. Então eu vou estruturar totalmente, começando do zero, interpretando geometricamente e provando de fato esse resultado. A prova está no outro quadro. Então vamos lá. Vamos ter uma função de AB com exceção de um ponto, por os reais, onde x0 tem que estar em AB para tirar um ponto. Definição A e B. Definição A. O limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L, ou seja, dizemos que isso acontece se, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, agora que a gente vai colocar uma hipótese sobre o domínio, mas f de x menos L é menor que epsilon. A hipótese que eu tenho sobre o domínio é que o x é maior que x0. Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte: peguei um epsilon maior que zero. Agora eu vou trabalhar meu eixo das ordenadas, minha imagem vai ter que estar aqui dentro. Eu sei que eu estou estudando próximo de x0 e estou dizendo que o meu f está tão próximo de L quanto eu queira quando o x está próximo de x0. Então, eu estou trabalhando com o limite lateral, então eu considero essa reta vertical. Tá? Porque não me interessa x igual a x0. Estou olhando à direita. Se eu estou olhando à direita, eu estou falando que existe um delta positivo, tal que para qualquer x que esteja nesse intervalo, ou seja, se x menos x0 é menor que delta, e ainda o x é maior que x0, é o que está escrito aqui, então eu posso não saber com precisão onde está o gráfico da f. Mas eu sei, deixa eu botar um amarelo aqui, que ela está nessa região aqui. Ou seja, só pela direita. Eu não sei o que acontece aqui ainda. É outra definição. Mas o limite lateral pela direita, estou dizendo que o meu gráfico da f está aqui dentro. O limite lateral pela esquerda é, no fundo, a mesma coisa. Desculpa, delta mais x0, né? O limite lateral pela esquerda é a mesma coisa. O que eu estou dizendo, eu peguei o x0, estou dizendo que o limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a L, se para todo epsilon maior que zero existe delta, restringe alguma coisa do meu domínio, mas eu estou pedindo que f de x menos L em módulo seja menor que epsilon. Essa restrição está dizendo o seguinte: o x é menor que x0 e não está tão longe de delta. Ou seja, está no máximo entre x0 menos delta. Então, o que eu estou dizendo? Dado epsilon maior que zero, eu consigo ajustar o delta de modo que não sei exatamente o que acontece com o gráfico, mas ele fica nessa região. Então, repara como está praticamente só a interpretação geométrica me diz o seguinte: se eu consigo pela direita e pela esquerda a mesma coisa, então eu consigo. Então, no fato, o limite quando x tende a x0 de f de x só pode ser L. Tanto a ida quanto a volta. Tá? Mas o teorema só tem uma condição técnica. Que quando eu estou usando essas duas definições aqui, a princípio, ΔI, ΔII. Para provar daqui, deixa eu ver, daqui para cá. Ou seja, a gente chama isso aqui de ida. Tá? A ida para provar daqui para cá, tem que pegar ΔI, ΔII para a definição e pegar o mínimo deles. E a volta, a mesma coisa. A volta, no caso, nem precisa de tanto, porque eu já garanto tudo, né? Mas a gente vai ver a escrita disso. Mas o teorema é esse, e é isso que a gente vai provar. Então, o desenho já está aqui. O que eu vou fazer é escrever esse desenho. Detalhar em escrita aqui, esse desenho de fato está certo. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos provar a volta. Vamos supor que o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L. Então, eu vou ter que provar essas duas coisas aqui. Primeiro, o limite quando x tende a x0 pela direita de f de x é igual a L.
E a segunda, o limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a L. A esquerda, esse aqui eu já vou deixar como exercício, que é igual ao que está escrito aqui, só uma pequena mudança de escrita. Então vamos lá. Limite quando x tende a x0 pela direita de f de x igual a L. É isso que eu quero provar. Então, o que eu sei? Dado epsilon maior que zero, como o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L, temos que existe um delta maior que zero, tal que, se zero é menor que módulo de x menos x0, que é menor que delta, tem-se módulo de f de x menos L menor que epsilon. Agora é só organizar toda a escrita, porque esse delta aqui já funciona para o meu limite lateral. Então vamos lá. Logo, se, ou melhor, vamos escrever com... Não, deixa normal. Se zero é menor que x menos x0, que é menor que delta, então, módulo de x menos x0 é menor que delta. E vale isso. Tá? Ou seja, esse conjunto aqui, se o x satisfaz isso, em particular o x satisfaz isso. Daí, pela informação que nós temos, ou seja, isso implica isso, e isso implica isso. Então, o que eu provei? Dado epsilon maior que zero, existe delta positivo, tal que, se satisfaz isso, implica isso. E acabou a primeira parte. À esquerda, eu deixo como exercício, mas a mudança só está aqui. Ou, se quiser, a gente analogamente vale para a esquerda. Agora, a ida. A ida, o que eu estou supondo? Eu estou supondo que os dois limites laterais existem, eu quero provar que o limite mesmo existe. Então, primeiro, como sempre, dado epsilon maior que zero. Agora vamos escrever isso aqui. Tudo com giz branco. Como limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a L, então existe delta maior que zero, delta 1 maior que zero, tal que, se 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta, temos módulo de f de x menos L, não preciso ajustar pelo nosso desenho anterior, é menor que epsilon. Não preciso botar epsilon sobre 2, nada disso. E, por outro lado, como limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a L, existe delta 2 maior que zero, tal que, se menos delta 2 é menor que x menos x0, que é menor que zero, tem-se f de x menos L menor que epsilon. Tome delta exatamente como o mínimo de delta 1, delta 2. Aqui eu vou ter que escrever com um pouco mais de cuidado esse pedaço, que aqui ficou um pouco sutil só na escrita, mas a ideia é a mesma. Mas é o seguinte,
Se lembra que agora tem que ser para todo x satisfazendo 0 menor que módulo de x menos x0. Agora esse para todo, vamos dizer, eu vou trabalhar como esse para todo daqui. Fixado, mas arbitrário. Então, o que quer dizer? Então, dado x satisfazendo zero menor que módulo de x menos x0, que é menor que delta. Temos, ou seja, o que eu vou querer escrever é temos dois casos. Item 1 ou item A, 1. Se x é menor que x0, então, módulo de x menos x0 é igual a... Olha, se x é menor que x0, então x menos x0 é negativo. Se x menos x0 é negativo, então isso aqui vai ser igual a x0 menos x. Logo, 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta é equivalente a, aí eu vou escrever um pouquinho mais devagar aqui, 0 menor que x0 menos x menor que delta. Daí, ou seja, eu usei um menos aqui. Agora multiplica todo mundo por menos 1. Menos delta, então vamos lá. Menos delta é menor que x menos x0, que é menor que 0. Só que, por outro lado, olha só o que eu tenho. Delta, eu sei que é menor ou igual a delta 2. Então, menos delta 2 é menor ou igual a menos delta. Daí, o que nós temos? Módulo de f de x menos L é menor que y. Agora vamos fazer o caso 2. Ou seja, temos duas possibilidades. Se eu peguei um x satisfazendo isso, ou x é menor que x0, ou x é maior que x0. Ou seja, peguei um x arbitrário que satisfaz isso, para todo x. Mas agora eu vou precisar fixar. Ou seja, é arbitrário, mas fixado. Tem essa sutileza também do mesmo epsilon aqui na escrita. Só funciona para limites laterais isso, tá? Esse detalhe. Tá? É a mesma coisa, a forma é a maneira de escrever, que é diferente. Eu sei que vale isso. Então, se x é menor que x0, eu tenho que módulo de f de x menos L é menor que epsilon. E o último caso, se x é maior que x0, então, módulo de x menos x0 é igual a x menos x0. E o que eu tenho é que, se 0 é menor que módulo de x menos x0 menor que delta, então, 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta, que é menor ou igual a delta 2. Opa, eu inverti alguma coisa? Não, delta 1. Tá? Ou seja, dado um x que satisfaz essa desigualdade, pelo que nós temos aqui, cadê? Isso aqui eu não preciso. Pelo que nós temos aqui, módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, daí, módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Conclusão? Logo, se 0 é menor que módulo de x menos que x0, que é menor que delta,
temos módulo de f de x menos L menor que epsilon. E isso conclui o resultado. Então, o que a gente provou? De novo, dado epsilon maior que zero, existe delta, tal que se zero é menor que módulo de x menos x0 é menor que delta, temos que f de x menos L é menor que epsilon. Aqui teve um pouco de sutileza na escrita, por isso que eu fiz questão de escrever com detalhe, mas é um caso que é bom repensar um pouco do para todo daqui, para todo aqui, e como esse para todo pode ter que mexer na forma de escrever. Nesse caso, eu não consegui trabalhar com o pacote que normalmente a gente trabalha, mas funciona do mesmo jeito. Tá? Mas é isso que a gente fala. Reflita um pouco sobre essa demonstração e sobre, principalmente, a escrita da demonstração. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.